Deus seja louvado, aleluia. Glorifiquemos e exaltemos a Jesus agora juntos. Seja exaltado, Senhor Jesus, o teu domínio é pelos séculos dos séculos. Nós adoramos e te damos glória e honra que só o Senhor merece. Receba a adoração da igreja, receba a adoração dos teus filhos. Fortalece-nos por meio de tua santa e poderosa palavra. Guia a nossa vida, aceite o nosso louvor. Nós nos oferecemos aos teus cuidados, porque amamos muito o Senhor e queremos te oferecer a glória, a honra para sempre. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Bom dia, graça e paz de Jesus a todos vocês. Vamos ler a Bíblia. Pode tomar o seu assento, fique à vontade. O Evangelho de João, capítulo 15. E eu quero ler o versículo 3 apenas. João 15, versículo 3. Jesus disse assim: vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Amém. Quando nós olhamos para essa passagem bíblica, Jesus está falando que Ele é a videira verdadeira e o seu pai é o agricultor. Não é por pouco que Jesus diz que Ele é a videira verdadeira, porque no Antigo Testamento os profetas disseram que Israel, a nação de Israel, era a videira de Deus. Agora Jesus diz que a videira verdadeira de Deus é Ele, e o Pai é o agricultor. E Jesus diz que quem estiver ligado em mim produz fruto, mas quem não estiver ligado em mim, ou melhor dizendo, quem não produzir fruto, corta. O ramo que não produz, corta, limpa. E aí Jesus está dizendo assim no versículo 3, então ele diz: vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Então essa limpeza de que Jesus se refere equivale à poda da videira, equivale a preparar a videira para que ela seja capaz de produzir ainda mais frutos. É disso que Jesus está falando aqui. A palavra de Jesus aplicada em nós é essa palavra que nos limpa, que nos poda, que nos torna capazes de produzirmos mais frutos. Então, de acordo com o ensino de Jesus no capítulo 15, nós precisamos estar ligados a Jesus, que é a videira verdadeira. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta, e todo que dá fruto, Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Então nós precisamos estar ligados em Jesus para sermos podados por Ele, sermos limpos por Ele, para sermos capazes de produzir mais frutos. Mesmo ligados em Jesus, nós precisamos ser limpos, é o que o texto está ensinando. Nós estamos ligados em Jesus? Estamos, e mesmo ligados nele, a gente precisa ser limpo, para que a gente possa produzir. E a palavra de Jesus é esse instrumento de poda. Então eu quero falar com vocês sobre a limpeza que a palavra produz em nós. Normalmente no primeiro, eu não estou certo se é o primeiro, eu acho que é o primeiro domingo de dezembro, se celebra o dia da Bíblia. Por isso eu gostaria de falar sobre a palavra de Deus, que é esse instrumento de limpeza, de purificação para a nossa vida. Eu queria dizer para você que nós somos limpos pela palavra de Deus de forma profunda. Vamos dar uma olhada no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 4. Ali em Hebreus, a Escritura nos ensina a importância da palavra de Deus habitando em nós, para que a gente seja capaz de produzir frutos, estando ligados a Cristo. Hebreus 4, versículo 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Veja, nesse texto, o escritor aos Hebreus está ensinando para nós que a palavra de Deus, ela nos limpa, à luz do que Jesus disse, ela nos limpa de maneira profunda. Eu acho que todo mundo aqui em algum momento já fez uma limpeza em casa, aquela limpeza meio superficial, só aquela varridinha, passa um pano nem meio úmido assim, né? Só para dar uma garibada na coisa. Não é uma limpeza profunda, não é uma limpeza mais pesada, em que você remove os móveis de lugar, que você esfrega bem para tirar toda a sujeira.
Mas a palavra não faz esse tipo de limpeza. A palavra, ela faz uma limpeza profunda em nós. Veja, o texto está dizendo para nós que ela é viva e eficaz. Vamos dar uma olhada no que diz a Escritura para nós, o que ela nos ensina no livro do profeta Isaías, no capítulo 55. Ali a palavra mostra que tipo de limpeza é essa, a profundidade, a eficácia dela em nos limpar. Isaías capítulo 55 e o versículo 11. A Bíblia diz assim: assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Aleluia. Então veja que a profundidade da palavra está em que ela atinge o propósito pelo qual foi pronunciada por Deus. Ela é limpa de modo profundo porque ela não atua na superfície apenas, porque ela tem eficácia a limpar de fato. Ela tem eficácia para penetrar profundamente em nossas almas. Hebreus ainda vai dizer para nós que ela é penetrante como uma espada afiada de 2 gumes. Isto é, ela corta em ambos os lados. E a Escritura então, ela é essa espada afiada, penetrante. A profecia de Isaías, dada pelo Senhor, foi comparada a uma espada afiada. Capítulo 49, versículo 2, também nos mostra isso. Veja: ele fez de minha boca uma espada afiada, na sombra de sua mão e ele me escondeu. Ele me tornou uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava. Veja que a profecia, a palavra de Deus na boca do profeta, foi como comparada a uma espada afiada. E como uma espada afiada que corta em ambos os lados, ela penetra com profundidade. Em Efésios capítulo 6, versículo 17, a espada do Espírito é a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. Perceba que essas expressões, especialmente essa da espada, essa comparação, mostra como a palavra de Deus alcança o nosso ser em profundidade. Hebreus ainda vai dizer no capítulo 4, versículo 12, que ela divide alma e espírito, juntas e medulas. Essas expressões, alma e espírito, juntas e medulas, apresentadas aqui, não tentam estabelecer um ponto distintivo, dizer para a gente o que é alma, o que é espírito, o que é junto e o que é medula, mas está apenas tentando mostrar, indicar que a palavra de Cristo atinge instâncias profundas de nosso ser. Como a gente poderia discernir, distinguir entre as nossas emoções, a nossa consciência e os aspectos da nossa espiritualidade? Como a gente poderia discernir essas duas instâncias? Onde que está a divisão entre elas? Entre alma e espírito, entre nossa consciência, nossa volição e também o nosso aspecto espiritual, como seres que têm conexão com o divino. Como a gente poderia fazer essa distinção? Hebreus não está tentando distinguir isso, ele está tentando mostrar que a palavra penetra em instâncias profundas e milímetros do ser. Ela atinge aspectos profundos, pessoais da nossa alma. Ele está tentando mostrar de que ela tem uma eficácia que não fica apenas na superfície de nossa vida. Nosso relacionamento com Deus será tão profundo quanto for a palavra dele em nós. Essa semana eu até comentei com os jovens que eu estava vendo uma rede social. Foi de sua, Silvia. A Silvia compartilhou lá uma frase, e eu falei: opa, essa frase aqui é boa para a mensagem que eu vou pregar no sábado. E eu já colhi. Está vendo como é importante você semear, compartilhar coisas boas nas redes sociais? Semeia frases boas, mensagens boas, palavras de Deus. E ali essa frase era de um teólogo chamado Aidan Tozer, e ele disse assim: enquanto alguns procuram erros na Bíblia e enganos nas suas traduções, um homem sincero, com a Bíblia aberta, sem dúvida, encontrará bem depressa o que há de errado consigo mesmo. Muita gente fica tentando achar defeito na Bíblia,
Muita gente fica tentando achar coisa errada na Bíblia, tentando encontrar contradições. Mas uma pessoa sincera busca as contradições não na Bíblia, mas em si mesmo. Busca a Bíblia para que ela aponte as suas próprias contradições. Então, quando a gente fica procurando erro na Escritura, a gente está atuando na superfície. Mas quando deixamos a Escritura revelar os nossos próprios erros, então ela está atuando na profundidade de nossa natureza. A palavra de Deus, ela é eficaz para penetrar no fundo de nossas almas. E perceba que quando você está diante da palavra de Deus, é diferente. É diferente de ler uma revista, é diferente de ler o jornal do dia, é diferente de pesquisar sobre algum assunto na internet. Quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, ela começa a mexer com o nosso coração, ela começa a atuar em nossa consciência, ela começa a mexer com as nossas vontades, ela começa a nos colocar para mais perto de Deus, ela penetra fundo em nossas almas. Essa é a razão pela qual muitas pessoas convertem-se ao Senhor Jesus Cristo depois de ouvirem a pregação da palavra. Essa é a razão, por exemplo, pela qual aqueles 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús, enquanto ouviam Jesus expondo as Escrituras para eles, ao final de tudo eles disseram: o nosso coração ardia enquanto ele nos falava da palavra, porque a palavra de Jesus modificando as coisas erradas em nós, é a palavra de Jesus atuando profundamente em nosso coração e também em nossa consciência. A palavra de Jesus não deve ser apenas estampada nas camisetas, nos guardanapos ou nos quadros para ficar pendurada nas nossas paredes. A palavra de Jesus deve estar gravada e estampada no mais profundo de nossas almas. E ali ela vai inquietar o nosso coração, ali ela vai mexer com a gente, ali ela vai nos apontar o pecado, denunciar o pecado, ela vai nos mostrar a direção certa. A palavra de Deus, ela é eficaz, e porque quando ela é pronunciada pelo Todo-Poderoso, ela atinge o efeito esperado. Aleluia. Eu quero dizer para você também que nós somos limpos pela palavra de forma esclarecedora. Ela esclarece tudo que há errado em nós. Hebreus 4, versículo 12 novamente. Ela então penetra como uma espada afiada, divide alma e espírito, juntas e medulas, e veja agora, e julga os pensamentos e as intenções do coração. A palavra julgar aqui diz também, em algumas traduções, é discernir. A palavra grega é kritikos, que significa poder para julgar, discernir. Talvez daí derive o termo português crítica. Quando você faz uma crítica a respeito de algo, você faz uma análise ou juízo a respeito de alguma coisa. Então, o autor aos Hebreus está dizendo para nós que a palavra, ela faz uma crítica sobre nossos pensamentos. A palavra, ela faz uma crítica sobre as intenções do nosso coração. É isso que ela está fazendo. John Owen escreveu assim: os pensamentos são tudo o que é concebido internamente na mente. E ele refere-se aos princípios, os pensamentos referem-se aos princípios que guiam, melhor dizendo, as intenções. Para Owen, os pensamentos é tudo aquilo que é produzido interno na mente, e as intenções são os princípios que guiam os nossos planos. Então, tudo aquilo que é produzido na mente e todos os princípios que orientam os nossos planos e as nossas atitudes, todas essas coisas são julgadas, são criticadas, são expostas, são iluminadas à luz da palavra de Jesus. Aleluia. Quando nós lemos, veja por exemplo o livro do Gênesis, no capítulo 6, nós percebemos ali que Deus conhece profundamente o coração e as intenções humanas. Gênesis capítulo 6, o versículo 5, nós temos aqui um relato da maldade, da corrupção da humanidade antes do dilúvio. E diz assim: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Veja como o Senhor conhece os pensamentos e as intenções humanas.
Veja que Deus conhece profundamente aquilo que incomoda, inquieta o nosso coração, e Ele sabe até as nossas intenções, se elas são de fato boas ou não. Só Deus conhece profundamente o coração do ser humano. Ele conhece exatamente o que se passa dentro de nós. Às vezes algumas pessoas são levadas a dizer assim: mas Deus conhece o meu coração. Talvez isso deveria nos preocupar. Se Deus conhece o nosso coração, isso deveria nos inquietar nossas almas. Algumas pessoas usam essa expressão para tentar justificar-se diante dos seus supostos erros, vamos dizer assim. Às vezes a pessoa faz uma coisa errada e diz: mas Deus conhece o meu coração. Ou quando ela está diante de uma situação que ela pensa: eu não vou conseguir fazer isso muito bem, mas Deus conhece o meu coração. Se Deus conhece o nosso coração, esse argumento não deve ser utilizado para a gente tentar nos isentar de nossas culpas, de nossas faltas. Porque se Deus conhece o nosso coração, Ele sabe muito bem que talvez a gente poderia ter feito mais. Se Deus conhece o nosso coração, Ele sabe muito bem que talvez nós não demos tudo quanto poderíamos ter dado, que talvez não estejamos sendo tão sinceros quanto pretendemos aparentar, parecer estar sendo sinceros. Outro dia eu vi uma frase do John Piper e ele escreveu mais ou menos assim: a principal função do Facebook, do Instagram, das redes sociais, a principal função das redes sociais vai ser mostrar no último dia, vai provar para Deus no último dia que nós não oramos por falta de tempo, que o fato de termos orado pouco não era falta de tempo. Deus conhece o meu coração, e Ele sabe que talvez eu poderia gastar mais tempo objetivamente com Ele do que compartilhando e rolando aquela, como é que chama aquela, o feed de notícias, de informações. Talvez as redes sociais vão servir para dizer assim: eu não orei porque não tinha tempo, eu trabalhava muito. Aí Deus vai mostrar para a gente lá: olha quanto tempo você passou aqui nas redes sociais, vendo a vida dos outros, fazendo comentários impróprios, desnecessários, vendo vídeos tolos, e a gente poderia sim ter orado mais. Deus conhece o nosso coração, irmãos, e o nosso coração é revelado diante de Deus por meio da sua palavra. Ela inquieta as nossas almas. A palavra, ela explora as nossas consciências, e ela traz à luz o que não deveria estar lá. Ela traz à luz o que está errado, e esse deve ser um desejo do nosso coração. No Salmo 139 o salmista diz: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Deveríamos desejar ir a Deus e a sua palavra para que Ele nos revele o que há de errado em nós e se há algum caminho mau em nós. Normalmente nós confrontamos as pessoas com a palavra sem antes deixarmos de ser investigados pela palavra. Talvez essa seja a razão pela qual muitas pessoas repudiam os crentes, porque muitas vezes os crentes gostam de apontar o erro das pessoas pela palavra, mas nem sempre estão dispostos a serem corrigidos por essa mesma palavra. Talvez o nosso principal erro ao nos aproximarmos de Deus e da palavra dele é que nós pretendemos decifrar a palavra em suas profundezas. A gente deseja conhecer grego, hebraico e saber e ver o que dizem os comentaristas e descobrir coisas mirabolantes a respeito da palavra, mas receamos que ela faça isso conosco primeiro. Como seria se nós deixássemos então Deus nos investigar pela palavra, ao invés de nós pretendermos investigá-la? Mas como isso, pastor? Para que Deus possa nos investigar pela palavra, nós precisamos investigá-la também. O que eu estou tentando dizer é que às vezes a gente quer saber coisas profundas e às vezes até desnecessárias, mas não nos permitimos ser transformados por ela. Às vezes a gente gasta tempo demais pensando em como deveria ser,
em como os outros deveriam ser, e gastamos pouco tempo pensando em como eu deveria ser a partir daquilo que eu aprendi. Donald Carson, comentando também esse texto, diz que quando o autor da Bíblia aqui, em Hebreus capítulo 4, ele diz assim: nada está em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Então, depois de ele dizer que ela é apta para criticar, para discernir os pensamentos e intenções do coração, ele diz: nada está oculto aos olhos de Deus, tudo está descoberto e patente aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Então, Carson, comentando o versículo 13, ele diz que quando o autor fala todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos de Deus, a imagem é de um animal com a cabeça inclinada para trás e com o pescoço à mostra, algo mais ou menos assim, pronto para ser sacrificado. Carson então diz que de forma simples não podemos esconder o nosso rosto daquele a quem devemos prestar contas. Todas as coisas estão patentes aos olhos daquele a quem nós devemos prestar contas. Podemos deixar que a palavra de Deus investigue a nossa alma. Podemos deixar que a palavra de Deus critique os nossos pensamentos. Podemos deixar que a palavra de Deus corrija as nossas intenções, as intenções do nosso coração, para que de fato as nossas intenções, os nossos pensamentos sejam os mais sinceros possível. Veja, nós somos limpos por essa palavra, que penetra em nós com profundidade, e que julga e critica os nossos pensamentos e intenções, e nos dá clareza, nos dá lucidez. É isso que ela faz. E por que ela faz isso? Porque a palavra é capaz de penetrar tão profundo em nós, porque ela é capaz de dar-nos clareza, lucidez, criticar nossas atitudes, nossas consciências. João 5,39, Jesus disse: as escrituras falam de mim. No Evangelho de Lucas capítulo 24, quando Jesus está com aqueles dois discípulos a caminho de Emaús, Jesus mostra para eles o que as escrituras falavam a respeito de Jesus. Ele expunha por meio de Moisés e os profetas como as escrituras mostravam, apontavam para ele mesmo. No Evangelho de Lucas, no capítulo 4, Jesus chega na sinagoga, pega a escritura, lê o livro do profeta Isaías, a passagem que hoje é no capítulo 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, que me ungiu e tudo mais. Quando Jesus termina a leitura, ele fecha o texto e ele diz: hoje se cumpriu essa escritura. Aleluia. Jesus mostra para eles que a escritura de Isaías estava mostrando, apontando para o próprio Jesus. João capítulo 1 diz lá: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Nem sempre as pessoas entendem exatamente o que quer dizer essa expressão verbo. Então algumas traduções mais contemporâneas traduzem, ao invés de usar a palavra verbo, como: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e ele era Deus, e ele estava no princípio com Deus. E o versículo 14 diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Agora veja também Apocalipse capítulo 1 e versículo 16, o último livro da Bíblia, no capítulo 1 e o versículo 16. João tem uma revelação a respeito de Cristo, e nessa revelação Jesus é apresentado como um cinturão de ouro, com seus cabelos brancos como a lã, com seus olhos como chamas de fogo. Os pés dele eram como bronze na fornalha ardente, a voz como muitas águas. Versículo 16: tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Aleluia. Perceba que a escritura constrói uma profunda identificação entre Cristo e a palavra de Deus.
A palavra de Deus não é apenas um amontoado de letras, não é um amontoado de palavras. A palavra de Deus é sobretudo encarnada em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a revelação perfeita e suprema da palavra de Deus. Da sua boca sai uma espada afiada, e nós já vimos aqui que a espada afiada de 2 gumes é a palavra de Deus. A palavra é viva, eficaz, penetrante, transformadora, revitalizadora, porque ela encontra vida, energia no próprio Jesus Cristo, a palavra de Deus. John Owen também comentou e diz que é o próprio Cristo quem faz a palavra eficaz e cortante. As mais profundas e complexas conexões que promovem saúde do corpo são operadas por Jesus, a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, meus amados, não é apenas um conjunto de verdades que orientam o nosso comportamento, é a verdade que transforma a nossa vida. Porque cada verdade, cada palavra da Escritura encontra vitalidade e vigor no próprio Cristo, Filho de Deus, aleluia. Então eu digo a você, permita-se ser limpo, podado por Cristo, porque Jesus diz que nós podemos ser limpos pela palavra dEle, através da palavra dEle. Receba o vigor dEle, como um ramo ligado à planta, seja cheio da virtude de Jesus, transmitida pela palavra dEle. Lembre-se então, quando você estiver lendo as Escrituras, você não está apenas lendo um texto, apenas um registro histórico, você está lendo a revelação de Deus, manifestada, que ganha vida e força no próprio Cristo, Filho de Deus, a palavra viva de Deus. O comentarista Carson também disse que se a palavra de Deus tem o seu efeito dissecador e revelador na nossa vida agora, não seremos endurecidos pelo engano do pecado e não apareceremos despreparados naquele dia, na presença daquele a quem devemos de prestar contas. Se você quer ter uma fé saudável, se você quer produzir frutos no reino de Deus, deixe que Cristo, a palavra viva de Deus, molde o seu coração pela sua própria palavra, as Escrituras santas, aleluia. A cada leitura feita, a cada pregação ouvida, medite e ore, e peça para Ele: Jesus, me dá vida por Tua palavra. Vamos dedicar o nosso tempo e a nossa atenção quando nos defrontarmos com a Escritura, não apenas extrairmos curiosidades, coisas interessantes nela, ou não só apenas extrair coisas para a gente mostrar para o outro, denunciar o erro do outro. Antes de qualquer coisa, olharemos para a palavra viva, eficaz, penetrante, transformadora, esclarecedora. Olharemos para ela como uma revelação do próprio Jesus, como um caminho para sermos tratados, podados, limpos, para produzirmos frutos, para sermos transformados na profundeza de nossas almas, para sermos corrigidos e recebermos clareza a respeito de quem nós de fato somos e o que Deus de fato espera de nós. Quantas coisas nós precisamos expurgar de nossa vida, quantos pecados recorrentes, quantos maus pensamentos, quantos comportamentos reprováveis nós deveríamos expelir de nós. Como podemos fazer isso? Por meio da palavra de Deus. Mas não se trata apenas de fazer ano bíblico, não se trata apenas de ler muito texto da Escritura diariamente. Se trata, sobretudo, de enxergar na Escritura a manifestação, a revelação do próprio Jesus, que nos transforma, que nos dá vida e vida abundante, que conhece a nossa alma e o nosso coração. Todas as vezes que você ler a Bíblia, peça para Jesus: Jesus, deixe-me te ver nas Escrituras, que a tua verdade, a tua graça e a tua vida seja internalizada em mim por meio das Escrituras.
Senhor Jesus, que não seja apenas a leitura de um livro, ou como um jornal, uma revista, mas que seja a vida do Senhor penetrando em meu coração, mudando a minha consciência, me ajudando a ver as coisas de modo mais claro, me ajudando a me comportar como o Senhor se comportou, me ajudando a refletir o teu caráter. Você tem uma verdade, uma mensagem maravilhosa em tuas mãos. Nós temos, pela graça de Deus, acesso às Escrituras, à palavra de Deus em abundância. Temos Bíblias de todas as cores, de todos os tipos, de todos os tamanhos, de todas as formas. Mas não é apenas um livro como tantos outros que saem aí nas gráficas, que são publicados anualmente. É um livro que comunica a vida do próprio Jesus, a palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Tem vida nesse livro, tem vida nessa mensagem, vida energizada, comunicada em nós pelo Espírito de Cristo. E eu te convido a ler a Bíblia com essa percepção, a olhar para a Escritura com essa intenção. Não vá apenas com o interesse de julgar as pessoas, mas antes de qualquer coisa, deixe ela julgar você, deixe ela denunciar faltas e erros em você, deixe ela colocar você na direção certa, deixe ela te transmitir graça, te transmitir riqueza, te transmitir saúde espiritual. E eu tenho certeza que a tua vida será melhor por causa da poderosa palavra de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Vamos orar, vamos ficar em pé para orar a Deus. Você que tem uma Bíblia em casa, você que tem a sua Bíblia aí, ore a Deus comigo agora pedindo isso para Jesus. Jesus, dá-me a tua vida por meio da tua palavra. Ora como Jesus disse, me limpa por meio da tua palavra. Que você não tenha apenas versículos decorados, mas que tenham versículos encarnados em ti, na tua consciência, criticando, julgando, orientando teus pensamentos, te fazendo uma pessoa nova segundo Deus. Vamos orar. Querido Jesus, muito obrigado por nos deixar a tua palavra. Muito obrigado por nos dar esse registro santo, inspirado, que chegou a nós, atravessou os séculos e chegou em nossas mãos. Nós agradecemos muito por ele. Mas nós te agradecemos porque não se trata apenas de um registro histórico, não se trata apenas de um aglomerado de palavras. A Escritura não é apenas um ajuntamento de coisas que orientam o nosso comportamento. É a verdade que transforma a nossa vida. E isso acontece porque o Senhor mesmo foi revelado nas Escrituras proféticas como a palavra de Deus. O Senhor é a palavra que estava no princípio, por meio de quem todas as coisas foram feitas. João viu que da tua boca saiu uma espada afiada, penetrante e transformadora. E nós desejamos que as Santas Escrituras nos comuniquem a tua vida, nos comuniquem a tua glória, nos comuniquem a tua santidade, e que nós estejamos inclinados a ir à palavra, a ler as Escrituras, a meditar nelas e memorizá-las, não para que possamos denunciar os erros dos outros antes de sermos investigados por ela, sermos corrigidos por ela, recebemos clareza, lucidez para a vida por meio da palavra viva e eficaz que vem do Senhor, revelada, manifestada no Senhor mesmo, para a glória de Deus. Nós precisamos disso. Faz de nós uma igreja lúcida, faz de nós uma comunidade fiel por meio da palavra do Senhor, por meio da palavra que vem da boca do Senhor. Limpa-nos para a gente produzir mais frutos para a glória de Deus. Amém. Amém.